deputada Tia Ju, que preside este momento da ordem do dia, senhoras deputadas, senhores deputados, realmente os que plantam o ódio, a violência e a intolerância dificilmente compreenderão a lógica do processo democrático. Eu dizia, e volto a fazê-lo, que o golpe de Estado que depois a presidenta constitucional do Brasil, Dilma Rousseff, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, sem provas, e a eleição que levou esse desqualificado à presidência da República, são fatos históricos que se articulam no mesmo processo. Quero dizer que, em relação a Glenn Greenwald, é preciso destacar, em primeiro lugar, é o que faço aqui, uma palavra de desagravo a novas manifestações homofóbicas dirigidas a esse jornalista. Ele tem família constituída, ele vive com o seu companheiro, que é um deputado federal, por acaso, podia ser professor, podia ser marceneiro, mas por acaso é um deputado federal, David Miranda. Eles têm 2 filhos, constituem uma família como outra qualquer na sociedade brasileira. Portanto, minha primeira palavra aqui em torno do jornalista Glenn Greenwald é para desagravá-lo de mais manifestações homofóbicas e intolerantes a ele dirigidas por causa da sua orientação sexual. Além disso, eu quero também dizer que, por sua trajetória no jornalismo internacional, Glenn Greenwald pode ser homenageado, e já foi homenageado, deputada Zeidan, aqui já trouxe essa informação, inclusive, uma das principais distinções do jornalismo internacional, que é o Prêmio Pulitzer, por toda a sua trajetória como jornalista, cobrindo fatos os mais variados, os mais relevantes e os mais reconhecidos pela mídia internacional, pela imprensa internacional e pelos próprios órgãos que acompanham e controlam a mídia no mundo. Portanto, não é apenas por essa contribuição, e vou falar sobre ela, da maior relevância, que ele merece a nossa consideração. Mais do que isso, o debate sobre Glenn Greenwald e o trabalho que ele faz neste momento, desvelando fatos que estavam nas profundezas da sociedade brasileira, está diretamente vinculado à luta que nós travamos pela restauração do Estado democrático de direito no Brasil, que pressupõe pilares como a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, a emergência do contraditório, o devido processo legal, a presunção de inocência, o trânsito em julgado, tudo isso que no Brasil vem sendo jogado na lata do lixo sob o pretexto do combate à corrupção. Sim, a corrupção é preciso enfrentá-la. Em vários outros momentos da história contemporânea, outras sociedades buscaram enfrentar a corrupção, mas nunca buscando destruir o próprio país. A Lava Jato, antes de se tornar Vaza Jato, antes de ser reconhecida e assimilada popularmente como Vaza Jato, já prestava um desserviço ao país, que desmontou as principais cadeias produtivas nacionais em proveito dos interesses do grande capital internacional. Foi assim com a indústria naval brasileira, foi assim com a construção civil brasileira. Vários setores pujantes da economia brasileira foram dizimados e destruídos pela Lava Jato, sob o pretexto do combate à corrupção, mas no fundo para defender os interesses do capital internacional aqui no Brasil. E particularmente em relação ao processo judicial, a contribuição de Glenn Greenwald, deputada Zeidan, e agradeço a Vossa Excelência pela generosidade de nos conceder a coautoria nesse projeto de resolução, é muito importante porque está expondo as vísceras de um sistema de justiça nesse país em verdadeiro estado de putrefação. O conluio criminoso montado no interior do sistema de justiça, sob o comando de Sérgio Moro, esse juiz pilantra, esse juiz farsesco, e do procurador Deltan Dallagnol, também burlesco, foram fundamentais para essa cadeia de fatos que eu descrevi no início da minha fala. O golpe contra Dilma, a prisão de Lula e a eleição desse fascista que envergonha o Brasil, que é Jair Bolsonaro. E aí o que eu acho estranho, que me parece muito estranho, é que... Algum problema, deputado Paulo?
Absolutamente Obrigado. nenhum. O que me parece muito estranho é que deputados que aqui defendem o rigor das investigações não parecem ter nenhuma preocupação com sucessivos atos de desprezo à Constituição praticados pelo próprio Sérgio Moro. Intercepções telefônicas fraudulentas ao arrepio da lei. Nada disso parece preocupar. Todos ficaram abalados quando o deputado Flávio Serafini, aqui ao microfone, questionou: afinal de contas, por que será? Aqui é uma pergunta, aqui é uma interrogação. Por que será que o governo fascista de Bolsonaro quer submeter a Polícia Federal, a Receita Federal, os principais órgãos de controle do Estado brasileiro, colocá-los sob seu jugo? Por que será? Tem alguma coisa a temer? Tem alguma coisa a esconder? Esse clã aqui no Rio de Janeiro tem relações subterrâneas que não querem que sejam desveladas, porque todos ficam agitados por isso. Eu não consigo entender a seletividade da preocupação de alguns deputados com o devido processo legal, com respeito à Constituição. Vale para alguns e não vale para outros. É um conluio que se montou no Brasil. A justiça, setores da justiça brasileira, setores do Ministério Público brasileiro, de maneira delituosa. E eu até ouvi aqui o deputado Luiz Paulo com atenção, como sempre faço. A interrogação que ele levantou sobre a oportunidade de se homenagear o Glenn Greenwald, já que há investigações em curso, se aplicaria também ao próprio Sérgio Moro, que foi homenageado aqui há poucas semanas. Também não sabemos, daqui a algumas semanas, se ele será visto como um pária da República ou como outra coisa qualquer. Por isso eu quero aqui denunciar de maneira muito clara e, mais uma vez, um conluio se armou em setores do sistema de justiça com o objetivo de impedir que Lula disputasse a presidência, eleger esse desqualificado, esse despreparado, não apenas porque é fascista, que é um boçal que está na presidência da República, e ao mesmo tempo, tentar criminalizar toda e qualquer forma de resistência, tentar submeter instâncias importantíssimas de controle do Estado brasileiro, que devem funcionar com autonomia, não devem funcionar sob o comando dos governos de plantão. Por que será que o PSL, por que será que o governo Bolsonaro quer colocá-las no seu bolso? Só pode ser para esconder coisas que eles desejam que não sejam reveladas. Por isso, eu quero cumprimentar a deputada Zeydan Lula por essa iniciativa. Quero de novo, assim como fiz em Paraty, em plena flip, acossado por bolsonaristas e fascistas como vocês, falei em alto, claro e bom som que Glenn Greenwald era bem-vindo em Paraty, que a democracia, a liberdade de imprensa, a justiça deve ser bem-vinda em qualquer lugar, inclusive no plenário que leva o nome de Barbosa Lima Sobrinho. Nós estamos desde o início desse mandato, e vou concluir. Quando tomei posse pela segunda vez aqui, na hora de tomar posse eu falei: faço isso em nome da restauração do Estado democrático de direito no Brasil. Isso nos serve a todos, pessoal. A roda da história gira. A roda da história gira. Quem é perseguidor hoje pode virar perseguido. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que a democracia funcione abertamente no Brasil, com partidos livres, com movimentos sociais respeitados, com ativistas de direitos humanos que não sejam ultrajados por um governador de plantão. É disso que nós estamos falando. Por isso, toda a minha homenagem, todo o meu apoio, todo o meu respeito, deputada Zeydan, por essa iniciativa que coloca em evidência esse personagem do jornalismo mundial que desvela no âmago o conluio montado no Brasil, infelizmente, com apoio de alguns democratas, com apoio de alguns personagens que eu reconheço como democratas, mas que enveredaram pelo caminho do golpe de Estado, enveredaram por essa narrativa farsesca e burlesca da Lava Jato. Viva a democracia! Viva Lula livre! Justiça para Marielle Anderson!